Fica com a gente até o final que vamos receber uma das principais especialistas em inovação e gestão de risco do Brasil e do mundo, Viviane Elias. Vem com a gente que ela vai contar o que há de mais atual neste tema. Quer investir numa empresa ou quer investir numa startup que não tem uma cadeira oficial de riscos, já começa a levantar uma bandeira. Pessoas serão o centro de todas as discussões para todas as empresas a partir do próximo ano. Você investe em startup, está me ouvindo? Se você é startupeiro, está me ouvindo, invista principalmente numa área de gestão de riscos. Acanda! Hoje eu tô aqui com a Viviane Elias, uma mulher negra, executiva, empreendedora de sucesso, líder em grandes empresas, especialista em inovação para gestão de riscos. Vivi, um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada por aceitar nosso convite. Olá, todo mundo. Obrigada por estar aqui, pela oportunidade. E esse canal é importante, gente. A gente precisa falar sobre o tema. Então, vamos embora. Obrigada por essa oportunidade. Deixa eu falar. Fala um pouquinho sobre a sua jornada, a sua carreira. São 12 anos auxiliando grandes empresas a inovar dentro de uma perspectiva de gestão de riscos, de oportunidades estratégicas. Como que é a sua jornada, Vivi? Fala pra gente. Eu acho que a minha profissão por si só aqui no Brasil, ela pode ser mais que uma inovação, infelizmente, né? Eu atuo numa área que chama resiliência corporativa, corporate resiliência, falando em inglês lá, mas vou falar em português aqui, tá, gente? Para tentar ser mais inclusiva possível. E a gente tenta, dentro da área de resiliência corporativa, ter visões diferentes para viabilizar realmente que qualquer diversidade ou qualquer risco concretizado, a empresa consiga minimizar, mitigar impactos ou ter estratégias já pré-programadas para que realmente ela consiga sobreviver. Então, durante muitos anos, aí tem, como você falou, tem 12 anos atuando já nessa área, mas é importante que a gente vê pouquíssima maturidade das empresas, muito mais no setor financeiro, a gente vê muito mais solidificado o conceito, mas sempre de forma apartada. Então, se fala de riscos, a gente tem vagas de Chief Risk Officer, poucas, mas tem. A gente tem vagas de gestores de continuidade de negócios que muitas vezes conversam só com a área de tecnologia e não conversam com as outras áreas. Ou seja, a etapa de resiliência corporativa de forma holística, todos os impactos, são pouquíssimas empresas que têm. E daí por eu falo que a minha área é uma inovação, uma reinvenção de conceitos que não deveriam ser. Quando a gente fala de riscos, por exemplo, né, a gente fala de riscos porque a gente vive risco todo dia. Então, por exemplo, nós mulheres, vocês mulheres que estão ali hoje, você sabe que tem uma rua que oferece algum perigo, você vai ter uma estratégia para não passar nessa rua, você está mitigando um risco. Então, no seu dia a dia, você já faz isso. E por que não fazer nas empresas? E por que não mitigar risco quando a gente não fala de inovação? E talvez seja aí onde a gente vai continuar falando um pouquinho, mas que é um assunto que eu quero chamar muita atenção com relação aos riscos e os impactos em startups e em segmentos de inovação que a gente tem aí. O que você tem visto de prática nas empresas? Para quem está assistindo a gente, é do setor de investimentos, o que você sinaliza para quem está assistindo a gente e está em startups? Agora é a hora de ajudar o pessoal que está aqui com a gente a entender um pouco melhor na prática como isso funciona, de repente algum caso de sucesso que você liderou e queira contar pra gente. Boa, Lili. Olha só, o pessoal de investidor, vocês são os meus amores, porque vocês falam de risco e lidam com risco 24/7. O que eu vou dar uma pincelada aqui para vocês olhem riscos de forma holística. Então, além de riscos financeiros, então eu vou trazer aqui algumas tendências, né, que a gente pode colocar em prática. A gente tem riscos financeiros que a gente já tem projeção para 2023. Então, potencial crise econômica que pode, e já tem tendências, né, já tem estudos direcionados a esse risco que vai bombar, literalmente. Então, como mitigar riscos e impactos relacionados à crise econômica mundial. Aqui não, a gente não está falando só Brasil, mas é mundial. Então, quais são os impactos que eles vão trazer a curto prazo em processos? E aí a gente vê, por exemplo, essa onda de demissão de startups. A gente sabe que tem vários contextos dentro desse viés, mas o contexto de risco operacional, muitas vezes, foi negligenciado. Então, quando a gente fala só risco financeiro, aumentar a operação, se você verificar, a grande maioria dessas startups,
ou elas não tiveram as mais iniciais, né? Ou elas têm uma área de risco, que era uma área de risco voltada para riscos financeiros, sem verificar o conjunto holístico, ou era uma startup que nem tinha áreas de riscos financeiros. Então, vai a primeira dica. Quer investir numa empresa ou quer investir numa startup que não tem uma cadeira oficial de riscos, já começa a levantar uma bandeira. Se não tem uma cadeira, uma diretoria, ou um cargo de C-level, ou uma área específica para olhar riscos e mitigá-los, alguma coisa você já vai ter ali de sinal. Um outro ponto que a gente fala muito, por exemplo, risco de pessoas, capital humano. Então, a gente teve um boom aí de apagão de tecnologia, que a gente falou que a gente precisa, e realmente precisa, não é um risco que inventaram, mas não é um risco emergente, era um risco que foi realmente consolidado sobre apagão de mão de obra com relação à tecnologia. Como a gente vai repor isso hoje? Então, a gente tem várias ações para jovens entrantes voltados para o setor de tecnologia. Mas, um apagão que já está acontecendo, muito claro, pessoas capacitadas na área de recursos humanos, por exemplo. Tenta achar alguém que fala de desenvolvimento DHO. São pouquíssimas pessoas que continuam trabalhando nessas áreas. Então, e são áreas estratégicas, porque, afinal, todas as metodologias apontam que pessoas serão o centro de todas as discussões para todas as empresas a partir do próximo ano. Então, a gente fala de people-centric, a gente fala de decisões centralizadas, gestões descentralizadas, a gente fala de pessoas, que recursos humanos tem área de recursos humanos, HR, a gente gosta de colocar em inglês, né, ou enfim, área de pessoas, de people. Essas áreas são decisivas para essa tomada de decisão. Elas não são só as responsáveis, mas elas são decisivas. E com esse apagão, que a gente está formando uma massa de pessoas em tecnologia, mas está esquecendo algumas outras áreas, a gente tem a consolidação do risco de capital humano também, que eu vejo que é uma tendência muito forte para 2023. Trazendo para você já uma última dica, é o risco da questão ambiental. E aqui, quando a gente está falando do risco da questão ambiental, é muito mais do que usar o nosso reciclado, guardar o nosso reciclado, separar o nosso lixo. Aqui a gente está falando, ontem mesmo o G1 deu uma notícia que somos 8 bilhões nesse planeta. 8 bilhões de pessoas. Essas 8 bilhões têm uma demanda de concentração de riquezas, de insumos, em um lugar mínimo ali. A maioria está em situação de vulnerabilidade. A gente está falando de países como Índia, como China, mas sim, o Brasil também. Se você investe, você interage com empresas, especialmente empresas globais, que têm uma demanda de comprometimento com questionamentos de SID, do ambiental, com carbono, etc. e tal, você está ligado a esse risco ambiental em maior ou menor grau. Então, você precisa, quanto pessoa, quanto cidadão, pensar em que mais, qual que é o próximo nível que a gente tem que adotar para essa demanda. E aí, os investimentos vão ser direcionados para as empresas ligadas aos pilares de SID. Então, o risco de ambiental aqui, ele vai muito além do que a gente só falar exatamente do tipo, vou lá reciclar meu lixo todo final de semana. Ele vai de, por exemplo, consumir e investir em empresas que têm um comprometimento claro, além do relatório de sustentabilidade. Gente, esse relatório de sustentabilidade é lindo, é maravilhoso, eu adoro, ajudo a construir, apaixonada. Mas tem os questionamentos do porquê. Sustentabilidade não é social. Existem partes ali. Então, vamos falar de social, ações sociais. Ações sociais estão ligadas direto ou indiretamente à sustentabilidade? Estão. Mas essa empresa que você está investindo está ligada também ao social? São as perguntas que devem ser feitas a partir dessa demanda e que os investidores já começaram a fazer. Um exemplo, você falou de liderou e eu gosto de trazer muito, foi a questão da pandemia, né? Porque eu atuava numa operadora de saúde, eu liderei toda a parte de gestão de crises, do comitê de crises, e eu lembro exatamente até o ponto que todo mundo estava preocupado se aquele carnaval ia chover ou não, como é que ia ficar os bloquinhos de rua, São Paulo e Rio, e eu estava olhando o que estava acontecendo em Wuhan. E quais eram os impactos e já ativando para que essa operadora de saúde tivesse impactos mitigados mínimos durante a gestão de crise da pandemia. E aqui no Brasil a gente tem vários exemplos, mas às vezes a gente esquece desses exemplos. Greve dos caminhoneiros, por exemplo. Quando teve a primeira greve dos caminhoneiros, eu trabalhava numa seguradora e até então a gente tem costume de lidar com esses riscos como, é rotina, amanhã acaba. 2 dias depois acaba. 3 dias depois acaba. No 5º dia, lidar com o risco que já tomou proporções que às vezes você não tem nem mais como mensurar, é o pior caminho a ser feito.
Tudo isso para dizer que está tudo bem olhar o viés financeiro de uma gestão de risco, mas olhar de forma holística para essas outras demandas faz que você tenha investimentos mais assertíveis, mas também faz que você lide quanto pessoa com problemas reais do mundo, que às vezes nem sempre estão na tua porta ou na sua rotina, mas que em algum maior ou menor grau vai impactar você, seu funcionário, seu amigo, sua equipe ou alguém que está ao seu redor. Mas me parece que talvez uma das questões mais interessantes para a nossa audiência é, dado a emergência e o entendimento pactuado, ainda que seja pactuado, mas talvez as pessoas não tenham tanta consciência, né, sobre o que significa na prática, mas é pactuado. Olha, atuar em ESG é importante, em alinhamento aos parâmetros ESG. Atuar de forma inclusiva e atentando a questões de diversidade é importante. Como que você amarraria esse olhar para questões de ESG e diversidade que a gente tanto tem falado, as questões de gestão de riscos, gestão de oportunidades e inovação com e pro empresariado na atualidade? A resposta é simples e objetiva. Foquem no G de governança. Não adianta você ter uma estrutura de ambiental muito boa, uma estrutura de social muito alinhada se você não tem o G de governança amplamente amplificado para a empresa, e quando eu estou falando de não só empresa, tá? Mas você tem uma estrutura de governança amplamente divulgada, inclusive para todos os stakeholders envolvidos, estou falando desde o seu cliente da ponta até o prestador de serviço da sua organização, é conseguir alinhar as pontas de maneira que todos os riscos estejam devidamente consolidados. Que eu quero dizer ter uma governança muito bem determinada. Tem uma área de gestão de riscos, como eu falei, mas você também tem uma área de compliance. Porque a área de compliance, durante muito tempo, ela foi designada para é o jurídico que vê se você está em compliance ou não. Não, eu insisto aqui, por exemplo, um ponto de compliance ligado ao social. Você tem um compliance antidiscriminatório. Então, não adianta você ter um compliance com um canal de denúncia, que é um canal de denúncia que não consegue entender pontos de denúncia relacionados a racismo estrutural, assédio moral, assédio sexual, a pontos ligados à população LGBTQIA+. Então, você vai ter ali um proforma. A sua governança corporativa, ela existe, mas ela não funciona. E como vocês podem saber disso? Pergunta para os seus funcionários. Então, um erro muito comum que a gente vê com relação à governança. A pessoa chega no primeiro dia de trabalho, que legal, consegui o emprego da minha vida e recebe aquele monte de folha que é política de segurança da informação, política de não sei o quê. Cara, funciona. Tem aquele treinamento de onboard que fica uma semana fazendo next. Ele não vai absorver a importância que é aquela política no desenvolvimento do produto, do serviço, do inovar. Vou trazer um outro exemplo. Governança ligada à inovação, gestão de riscos ligada à inovação. Cria um produto sensacional. Faça uma coisa super maneira. Vou trazer um exemplo de uma empresa que lançou um shampoo e condicionador para crianças com cabelo crespo. Sensacional. Eu comprei para o meu filho. Eu achei animal. Produto muito bacana, tem um nome super aderente a demandas raciais, super perfeito. Como eu conheci esse produto? Num evento com degustação que o brinde era um brigadeiro. Aquela ação de marketing poderia ter destruído todo o consenso de entendimento daquele produto. E eu explico por quê. Quem não entendeu a ligação, a Lili já entendeu, porque, é óbvio, ela trabalha com isso. Mas no sul do Brasil, o apelido do brigadeiro é negrinho. É o público-alvo daquele produto. Então, por que você não mitigou esse risco? Porque, de repente, o seu stakeholder, que era o seu fornecedor, que era a sua empresa de marketing, que era responsável, não entendeu pontos relacionados à diversidade racial que culminou nesse ponto. Portanto, quando você tem uma governança que envolve todos os stakeholders de maneira comprometida com o processo, essa gestão os riscos eles vão acontecer, tá? Não é que vai ter tudo essa história e nunca mais vai acontecer. Mas eles vão ser mitigados. Porque posicionamento posterior, o meu cliente ele já não entende mais. A Lili informa que não é aderente a nenhuma ação contra a discriminação, ou a empresa da Lili é contra qualquer tipo de assédio. Todas essas informações, tá bom, você é contra, mas o que você está fazendo? E a governança que vai garantir, né? O IBGC mesmo, dentro dos princípios, os 6 princípios principais do IBGC, a gente está falando de transparência, de ética, diversidade e inclusão,
comprometimento. Então, muito antes de SID, a gente já tinha a governança atuando dentro desses parâmetros. O que eu vejo hoje como um grande risco são as empresas estruturando muito bem a área do ambiental, colocando ela como pilar responsável das 3 letrinhas e colocando algumas políticas pro forma. E essas informações os investidores não vão começar a questionar. Então, a gente está falando muito de investimento, empresas ligadas aos pilares de SID. Isso ele vai acontecer, mas ele vai começar a te cobrar indicadores tangíveis. Então, não vai ser só mais aquele KPI que você vai chegar ali no Tableau e vai mostrar aquele indicador. Ele vai começar a indicar, eu inovei e criei um acesso digital com reconhecimento facial para o meu produto. Tá bom. Você colocou acessibilidade nesse produto? Você colocou flexibilidade nesse produto? O seu público-alvo tem um celular ou tem um sistema operacional no celular que roda esse produto? Se você não tem, você não inovou. E essas informações, esses questionamentos, se você tem uma área de riscos para projetos de inovação, ela vai te questionar isso. Só para finalizar, que se deixar, gente, eu falo, hein? Você vai ficar horas aqui falando. Mas tentando fazer da história longa uma história um pouco mais curta e mais objetiva, se você pensar dentro das metodologias que a gente tem hoje dos processos de inovação, e falando aqui basicamente de risco de inovação, que é quase ninguém fala, esses questionamentos eles são feitos no final do projeto. Quando você faz esses questionamentos ali no final do projeto, você já investiu pessoas aqui um tempo, você já fez seu MVP, você já fez sua estruturação, você já fez... E você está falando no final, ó, agora dá certo. Muitas vezes você nem tem tempo de voltar lá para o início. Então, a primeira dica que eu dou é, se você trabalha com inovação, trabalha em áreas que viabilizam ou investe em empresas, questionem porque o conceito não está muito mais para a direita, que é o shift left, né? Não está muito mais para a direita do que ali para a esquerda. Quem trabalha com inovação sabe. E essas perguntas precisam ser feitas numa área que lá no começo precisa ser envolvida. Nos Estados Unidos é muito comum. Qualquer produto que vai ser lançado, você tem um comitê de pré-lançamento. Comitê de brainstorm. Não é o hackathon de ideias, mas é um comitê de pré-lançamento. Então, eu já tenho a ideia, eu já tenho a modelagem, coloco representantes da área de marketing, da área jurídica, da área de riscos, representantes do C-Level, representantes do board, tá aqui, critiquem. O que pode ser? O que não pode ser? Porque alguns daqueles riscos a gente vai ter que assumir. E isso faz parte do game, faz parte do jogo, enfim. Trago um exemplo aqui, o Clubhouse. Ali era uma inovação, que foi uma inovação setorial, que alguns riscos ali eles sumiram, que era um risco de, por exemplo, excluir toda uma população de deficiência com deficiência auditiva. Eles assumiram esse risco. Foi bom para o negócio? Não sabemos até que ponto foi bom. Na minha opinião, eles perderam uma fatia relevante de uma população que poderia realmente interagir e ser uma ferramenta de acessibilidade mais inclusiva. Portanto, a área de governança bem estruturada, com uma área de compliance muito bem adquirida e montada, diversa, óbvio, assim como uma área de riscos, e sempre ter a participação ativa em todos os eventos e áreas ligadas ao pilar de E e ao pilar de S, aí você tem uma estrutura de ACG muito bem definida. Por isso que eu te falei que a resposta é simples e é a que a maioria das empresas no Brasil não faz, principalmente startups. Então, se você investe em startup, está me ouvindo, se você é startupeiro, está me ouvindo, invista principalmente numa área de gestão de riscos, de forma holística, além do risco financeiro. Bom, como vocês sabem, é mês da consciência negra, então não poderia deixar de perguntar algo nessa linha para a Vivi que está aqui com a gente. Novamente, né, uma executiva brilhante, que tem atuado dentro de grandes empresas, em posições de alto nível hierárquico, respondendo diretamente para o presidente e para os CEOs de grandes empresas. Vivi, como que é essa vivência como mulher negra dentro de grandes empresas, em um contexto onde às vezes a gente ainda fala tanto de racismo estrutural e de barreiras? E o que você teria a nos dizer para nós nesse mês da consciência negra, relacionado tanto à questão racial no geral, quanto à questão das mulheres negras em grandes empresas e na liderança em particular? Li, eu vou te falar que é um espaço muito solitário e que durante muito tempo foi muito solitário. O que eu vejo agora são ações de pessoas, mulheres negras ocupando esse espaço com maestria, mas ao mesmo tempo que eu tenho pouquíssima coisa para comemorar agora em 20 de novembro de 2022, eu também tenho o que lamentar.
Muito foi se falado, principalmente nos últimos 4 anos, sobre a importância da igualdade racial, principalmente em posições de liderança. Isso já é claro para todos e não é segredo para ninguém, né? Agora, o agir pós é o que a gente vê, ações muito pontuais. E essas ações muito pontuais estão impactando, inclusive, as posições das mulheres negras que estão ocupando. Tem até super sugiro, se vocês tiverem um tempo para acompanhar o material do coletivo de G, que ele fez o ciclo que está acontecendo com as mulheres negras em posição de liderança. Então, elas são contratadas no mercado pela expertise, elas desenvolvem o trabalho, elas são super acolhidas, normalmente vai para a mídia, divulga assim, olha, eu tenho aqui uma mulher negra numa posição estratégica, as pessoas vão reconhecer pelo trabalho, pelas entregas, depois de 4, 5 meses elas entram na empresa. E elas começam a fazer o que elas foram contratadas para fazer, com todas as barreiras, com todo o racismo estrutural que permanece, institucional que permanece. E às vezes até mais potencializado, porque nunca ninguém parou para pensar que tem equipes que não aceitam ser lideradas por mulheres negras. Mas ela tem o skill técnico, ela tem a habilidade para estar ali. E aí ela começa a ser questionada por a única coisa que ela não pode ser, que são as entregas dela. Então, peraí, você está falando que isso está errado? Então, se você está errado, o problema é seu. Se você está errado, você vai ter que entregar. Se você está errado, você começa a ser isolada. Se você começa a falar, você começa, assim como outras mulheres, né? Então, a mulher começa a ser mandona, enfim, mas mulheres negras, mandona, mas não está aproveitando a oportunidade. Porque sempre tem a potencialidade em cima da gente, né? Sempre é otimizado. E aí vai chegar o ciclo que essas mulheres negras vão sair da empresa. E é isso que está acontecendo de 2022 para 2023. Existem muitas mulheres executivas que estão desistindo de posições executivas. Na verdade, já saiu um estudo que mulheres estão saindo pedindo demissão cada vez mais. Não fizeram ali um recorte racial muito claro, mas está provado que mulheres negras estão saindo mais de posição executiva para empreender, porque o sistema tem a gente com acesso, mas não obteve a gente quanto a profissional com a potencialidade que a gente tem. Se tem uma coisa que eu preciso lamentar, o fato de a gente ter brincado ou ter estruturado algumas posições para mulheres negras no mercado de corporativo de forma aleatória e usando o token, como você bem fala, que o termo é seu, de uma forma de diversity washing. E chega a ser cruel, porque a mulher negra, todo mundo usa a frase da Angela Davis, que é a base da pirâmide. Se você sabe que a mulher negra é uma base da pirâmide, você tem que ter a responsabilidade de viabilizar que essa base seja sólida. Porque não adianta você ter uma base de areia, porque uma hora ela vai cair. E aí vem impactos de segurança psicológica, vem impactos de equipe, vem impactos de baixa performance, porque ninguém preparou uma equipe para trazer uma mulher negra que de repente tem um nível de entrega coerente, porque ela sabe que ela vai ser cobrada por aquela demanda. Agora, o que a gente tem para celebrar? A gente tem mais mulheres negras em conselho, saímos de 1 para 10. Vamos usar o copo meio cheio. O pessoal fala, Vivi, mas o copo está meio cheio. Não, gente. 10 mulheres negras em posição de conselho, a gente não encheu nem 10 ml do copo. O copo não está meio cheio. Na questão racial, especificamente para mulheres negras no mundo executivo, o copo não está meio cheio. Está com 100 ml ali. E desses 100, se a gente tivesse tempo, a gente falaria o nome de todas. A gente tem das 500 maiores empresas do Brasil, nós não temos nenhuma mulher negra presidente. Nós temos 2 homens negros presidentes de todas, não é nem das 500. De todas as empresas do Brasil, nós temos 2 homens negros que ocupam posição de CEO. Startups fundadas por pessoas negras, em sua grande maioria, ou elas são muito nichadas para o movimento Black Money, ou elas são nichadas para movimentos ligados ao desenvolvimento social da população negra, ou elas não são startups, por exemplo, como saúde. Nós temos uma, que é a Afro Saúde, que acho que se enquadra um pouquinho, né, no questão de startup, do André, mas é um nicho, e a IO, que é de clínica médica. Se vocês pararem para pensar, quantas startups a gente tem de bate-pronto de nome de empresas com fundadores negros? Mas a gente também não tem tantas startups com fundadoras mulheres. Nós não temos. Mulheres negras, menor ainda. Mulheres negras presidente de empresa, 0, e as que a gente tem, elas fundaram as próprias empresas, que são, em sua grande maioria, startups em early stage, e que não consegue crédito nem para tentar se desenvolver.
Portanto, mais do que ver o Wakanda Forever em novembro, eu quero provocar a vocês que realmente se comprometem enquanto aliados à causa racial a agir. E é uma provocação que eu venho fazendo há muito tempo, porque a gente não tem mais tempo de esperar o copo ficar mais cheio. Para mim já não dá mais tempo, eu estou com 42 anos. Então, se a gente tem algumas expertises relacionadas, aí vamos voltar para investimento. Investir já está provado que ter mulheres negras em tomada de decisão, pessoas negras em cargos de liderança, é mais rentável para as empresas. Mas, por que a gente não questiona o status quo? Isso é uma forma de agir. É muito mais do que a telinha preta do Instagram, é muito mais do que ir no Pantera Negra, é muito mais do que questionar por que se meu filho começou a ler o livro infantil do Lázaro Ramos. Ótimo, mas o que você está fazendo dentro do seu poder de investidor para ser um aliado ativo e começar a questionar as empresas que você investe, que não tem esse posicionamento realmente muito determinado e definido para a questão negra. E esse novembro vai vir, e eu continuo sendo preta todos os meses, graças a Deus, sendo uma mulher preta, todos os dias, todas as horas, em um país que não me quer e me tira de lugares que acho que eu não tenho que estar. Então, se eu desistir da luta agora, talvez eu esteja matando uma Wakanda, né? Só que a Lili sabe que eu falo muito disso, né? Que antes de Wakanda veio uma Zamunda. E talvez essa Zamunda dentro dessa ancestralidade me dê agora algum lugar de fala como esse para conseguir fazer essas perguntas, que eu acho que é o próximo momento para que a gente volte aqui o ano que vem e falo que o copo pelo menos encheu mais uns 250 ml. Para quem estiver assistindo a gente agora e que ainda não entendeu a importância desse tema, que argumento você usaria, que dica você daria, por que é importante, quem está aqui com a gente agora e não entendeu ainda a importância desse tema, o que você diria para estimular, para incentivar essa pessoa a entender que esse tema é importante, imprescindível, fundamental? Para quem está pensando em dinheiro, você está perdendo dinheiro. Para sendo mais específica para vocês, o ano passado, 1,8 trilhões de reais, segundo o Instituto Locomotiva, junto com a pesquisa da Feira Preta. Então, que é para quem está pensando em dinheiro e não em causa, está perdendo dinheiro. E para quem está pensando em causa, em pessoas, você precisa entender que seu lugar de privilégio já está conquistado. Dar acessos pontuais não quer dizer que você está mudando a causa racial. E se você não entender os privilégios que você tem como investidor, como uma potência financeira dentro do poder da transformação do status quo, de que é importante ter pessoas negras vivendo e convivendo com você, e não só sendo um token ou eventuais relacionamentos com você, você está perdendo cultura, você está perdendo pessoas amigas, você está perdendo novas vivências, você está perdendo conhecer um mundo que é uma potência sensacional, e eu falo isso porque eu vivo diverso. Eu não ando só com pessoas negras. Eu tenho, lógico, a maioria das pessoas que lutam comigo são pessoas negras falando, mas eu tenho amigos que me ensinam todo dia, por exemplo, como a Carol Ignado, da Talento Incluir, o quanto é difícil ser uma pessoa cadeirante em São Paulo, sair com ela para almoçar outro dia, e eu vi o quanto é difícil dentro da locomoção de uma calçada, numa rua de baixo, e eu só sei isso porque eu tenho o dom, ou o privilégio, não o dom não, mas o privilégio que Papai do Céu me deu de conhecer pessoas diversas e viver com pessoas diversas. Pessoas negras não são só as que prestam serviço para você. Pessoas negras não é só a babá do seu filho que você vai dar a cestinha de Natal no final do ano, ou o peru, ou simplesmente dar as roupas usadas dos seus filhos que não servem mais. Pessoas negras querem ter o direito de comprar as suas roupas. E para isso elas precisam de acessibilidade, elas precisam ganhar direito, elas precisam conviver. E você só vai saber disso se você começar a conviver no dia a dia, além da feijoada com pagode e do Wakanda Forever, que são legais, mas o mundo negro é muito além disso. Muito bom, pessoal. Feliz e honrada hoje com essa oportunidade que o Invest News BR está dando para a gente aqui no ESG News com Liliane Rocha, de que a gente tenha um diálogo num canal de investimentos no mês de novembro entre duas mulheres negras. Fico muito feliz por ter um momento eternizado com a Viviane Elias, que é uma profissional que eu admiro tanto, que eu acompanho, que me inspira tanto. E queria deixar esses minutos finais para você, Vivi, se quiser deixar alguma mensagem final, os seus canais para quem quiser te seguir.
O espaço é gente, seu. Obrigada a todos o tempo. Primeiro recado é viralizem esse canal. Não é só para investidor, não. Mandem todos, vai lá na listinha, pega todas as gravações, viralizem, porque isso é uma oportunidade única, realmente. Então, obrigada aí aos envolvidos nesse projeto por ter dado essa oportunidade. Obrigada pelo convite, Lili. Sigam Gestão Caróis, gente. Sou super fã, e não é porque eu estou na frente da Lili, não. Porque eu sou fã mesmo. Se vocês me acompanham, vocês vão ver que eu sou fã de muitos anos. Bom, me achem no LinkedIn, Vivi Elias Moreira, e uma mensagem final que eu gostaria de deixar é: ajam. Agir é muito mais do que só postar frases feitas de efeito. É agir para um mundo melhor e para que a gente venha aqui falar depois só de riscos financeiros e parar de falar de impactos ruins para as pessoas. Bacana. Não, pode deixar.